Foi descoberto por Galileu, refinado por Isaac Newton e, na mão de Albert Einstein, deu origem à teoria mecânica do cosmos. Foi um dos mais profundos mistérios em toda a física. Todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. No vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Essa é a lei dos corpos em queda. Não parece alguma coisa para se ficar muito excitado. E, no entanto, veja o que a lei diz. Primeiramente, ela diz que o efeito da gravidade em todos os corpos é o mesmo, independentemente de seu peso. Desde Galileu até Isaac Newton e até Albert Einstein, este foi um dos mistérios centrais de toda a física. Além disso, ela diz que os corpos caem com aceleração constante. É quase impossível até mesmo entender o que isso significa sem um instrumento matemático maravilhoso chamado derivada. Veremos hoje o que isso significa. Finalmente, embora profunda e importante, essa lei viola nossa mais simples intuição, porque ela só é observável no vácuo e não no mundo com que estamos familiarizados. Para todos nós, o efeito da gravidade terrestre foi provavelmente o primeiro encontro com as leis da natureza. Quer entendamos ou não como a gravidade age, nós temos um grande medo de seus efeitos. Mas exatamente qual é o efeito da gravidade? Alguns corpos caem à Terra rápida e diretamente, enquanto outros comportam-se bastante diferentemente. Em alguns casos, a atração gravitacional pode ser resistida quase indefinidamente. A fim de se ter uma ideia de como e por que os corpos caem, nós necessitamos separar o efeito da gravidade sobre um corpo em queda do efeito oposto, o do ar através do qual o corpo está caindo. Em outras palavras, nós devemos imaginar um corpo caindo não no ar, mas no vácuo. Por exemplo, o que acontece se uma moeda e uma pena caem simultaneamente de uma mesma altura? Elas se comportam exatamente como esperaríamos. Cada uma cai com uma diferente aceleração. Mas isso ocorre só por causa da resistência do ar sobre os dois objetos. No vácuo, a moeda, a pena e qualquer outro objeto cairá exatamente com a mesma aceleração. Praticamente não há mais ar no tubo de vidro. A moeda e a pena estão agora no vácuo. Quando a moeda e a pena são soltas, nós testemunhamos a lei dos corpos em queda. Sem o efeito da resistência do ar, em outras palavras, no vácuo, todos os corpos, independentemente de seu peso, cairão exatamente com a mesma aceleração. Quando o astronauta David Scott, da Apollo 15, explorou a superfície sem ar da Lua, ele não pôde resistir em repetir essa clássica experiência para todo mundo ver. Findings on the moon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
O senhor Galileu estava correto. Quase 400 anos atrás, no tempo em que todos acreditavam que os corpos mais pesados caíam mais depressa que os mais leves, Galileu imaginou que no vácuo todos os corpos deveriam cair com a mesma aceleração. Galileu não podia produzir o vácuo, mas podia imaginá-lo. Ele visualizou um corpo mais pesado ligado a um mais leve. Com esse corpo composto, ele perguntou, cairá ele mais rápido ou mais devagar que o corpo pesado sozinho? Se o corpo mais leve caísse mais devagar, ele frearia o corpo mais pesado. Então, o corpo composto deveria cair mais devagar que o corpo mais pesado sozinho. Portanto, o corpo composto deveria cair mais rápido que o corpo pesado, e não mais devagar. Obviamente, a visão arraigada de que quanto mais pesado é o corpo, tanto mais depressa ele cai, conduz a uma inevitável contradição. Galileu imaginou que a única visão logicamente aceitável seria de que todos os corpos, independentemente de seus pesos, caem exatamente com a mesma aceleração, desde que os efeitos da resistência do ar sejam removidos. Se todos os corpos no vácuo caem com a mesma aceleração, a próxima pergunta é: qual é exatamente esta aceleração? A partir de experiências comuns, nós efetivamente sabemos algo sobre corpos em queda. A velocidade dos corpos em queda aumenta conforme eles caem. Isso quer dizer que eles estão sendo acelerados, caindo cada vez mais depressa. Mesmo antes de Galileu, alguns estudiosos tentaram formular uma descrição desse movimento acelerado. Cerca de 100 anos antes, Leonardo da Vinci fez seus próprios estudos sobre corpos em queda, talvez levado pelo seu sonho de voo humano. Ao invés de perguntar quão rápido cai um corpo, Leonardo da Vinci perguntava quanto ele cairia em sucessivos intervalos de tempo. Sua teoria de um movimento acelerado foi que um corpo cairia distâncias maiores em intervalos de tempo maiores. Ele previu que essas distâncias seguiriam a ordem dos números inteiros. Isto é, uma unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 2 unidades de distância no segundo intervalo de tempo, e assim por diante. Galileu adotou o método de descrição de Da Vinci, mas ele chegou a uma conclusão diferente sobre como as distâncias aumentavam. Ao invés de crescerem segundo a ordem dos números inteiros, a teoria de Galileu era de que, em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias deviam crescer segundo a ordem dos números ímpares, caindo 1 unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 3 unidades de distância no segundo intervalo de tempo, 5 unidades de distância no terceiro intervalo de tempo, e assim por diante. Em outras palavras, de acordo com Galileu, as distâncias caídas eram proporcionais aos números ímpares. Galileu chegou a essa conclusão depois de uma série de experiências brilhantes, na qual ele marcou o tempo de uma bola caindo ao longo de um plano cada vez mais inclinado, chegando cada vez mais perto da trajetória vertical de um corpo em queda livre. A lei de Galileu dos números ímpares pode ser vista em ação num lugar curioso. É um lugar que teria espantado aqueles grandes pensadores da Renascença, talvez até mais do que na superfície da Lua. Num parque de diversões no sul da Califórnia. Os frequentadores pagam com prazer pelo privilégio de serem lançados através do espaço sob a influência da gravidade. Essa parte da viagem é gratuita. Na verdade, os frequentadores do parque pagaram por uma prova de sobrevivência. E quanto a Galileu? Se essa é uma unidade de distância, esta deveria ser 3.
esta deveria ser 5. E assim por diante. E é exatamente isso que se verifica. Galileu estava correto. Em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias caídas realmente seguem os números ímpares. Mas há outra coisa acontecendo e Galileu a entendeu perfeitamente. Note a distância total caída em cada ponto. Após o primeiro intervalo de tempo, 1 unidade de distância. Após o segundo intervalo, 4 unidades de distância. Após o terceiro intervalo, 9 unidades de distância. Após o quarto, 16 unidades. Em outras palavras, ao fim de cada intervalo de tempo, a distância total caída é de 1, 4, 9, 16, 25,